O fraco conhecimento dos mecanismos de denúncia, aliado ao fato de não querer sofrer represália, leva aos alunos e não só a não denunciarem. E dos poucos casos que são denunciados, poucos outros chegam à penalização, ou melhor, à responsabilização do infrator. E é sobre isso que nós vamos conversar na edição desta semana do ASAS. E para enriquecer esta conversa, estamos com o professor Mário Moiani, que é uma figura que já tem estado no nosso programa. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. E estamos também com a Eurídice Suela, que é ativista social. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigada. Eurídice, professor Mário, eu vou logo à primeira pergunta. Quando ouvimos falar de responsabilização, temos sempre aquela ideia de que a responsabilização, assim que é só que o professor seja trocado de uma escola para outra. E muitos casos nem sequer chegam a este processo. Então, será que existe responsabilização para casos de assédio sexual nas escolas? Ou melhor, é este o fim último, o professor ser trocado? Vou começar consigo, professor Mário. As soluções são quase inexistentes. São casos raríssimos de professores ou mesmo funcionários administrativos que cometem o assédio num determinado estabelecimento do ensino, que realmente são punidos. E a ideia de transferir o professor para uma outra escola significa que é o prolongamento deste mesmo assédio. Porque lá, na escola onde que vai passar, portanto, a dar aulas, vai encontrar outras alunas. Professor, como é que acontece esse processo todo até esta decisão de ele ser transferido? Muitas das vezes, quando o estabelecimento de ensino tomar conhecimento desta atitude do professor, desencadeia-se um processo disciplinar contra o professor e daí vai-se tomar, portanto, a decisão. Então, muitas das vezes, quando se toma decisão, depois começam a aparecer muitos pedidos para ver se de fato a pena seja suave, porque o professor já tem uma idade avançada ou porque já estava mesmo à beira da reforma e, naturalmente, acaba tendo uma pena não exemplar. Eurídice, este processo, este fenômeno que temos acompanhado na nossa sociedade, que é uma realidade, temos visto professores, sim, que são transferidos de uma escola para outra. Esta sensação de que esta pena ou esta impunidade, vou assim chamar, não propicia a criação de um espaço em que mais vítimas elas são feitas por causa desta decisão? Bem, assim, esta decisão, muitas das vezes, que as escolas têm tomado, é uma decisão administrativa. Isto não significa que a pessoa não possa recorrer às instâncias de justiça para ver os seus direitos repostos. Se há uma situação de assédio, primeiro é preciso frisar que para situações de assédio é preciso que haja denúncia por parte da vítima. É um crime particular, então a vítima tem que sempre denunciar. Ou a vítima, seus pais, por aí em diante. Se ela não faz a denúncia, não tem como dar seguimento Do ao caso. processo. Exatamente. O que a escola faz é uma medida administrativa que não tem nada a ver ou não isenta o infrator, neste caso, dessa responsabilidade criminal. E trocar um professor de uma escola para outra, como o professor muito bem disse, não é uma atitude que eu julgue correta, porque na escola onde este professor for, vai continuar a perpetuar este tipo de crime. Se cometeu assédio, tem que ser julgado e condenado e aplicado a devida moldura penal, para que sirva de exemplo, que é para desencorajar os outros professores, quer sejam funcionários da educação, a optarem por este tipo de práticas. Eurídice, dos poucos casos que temos acompanhado, né, que têm vindo à mídia, às nossas televisões, para além esta coisa de transferência de uma escola para outra, existe de fato responsabilização a nível criminal quando se fala de assédio sexual? Existe. Nós temos o crime de assédio no nosso ordenamento jurídico, no artigo 205 do Código Penal, que prevê a pena até 2 anos de prisão.
Mas as pessoas, eu não sei se é por desconhecimento deste dispositivo legal ou se calhar algumas pessoas até porque não sabem efetivamente que estão a sofrer assédio. Se calhar algumas pessoas, algumas estudantes acham que aquilo é uma simples paquera, apesar de se sentirem constrangidas, mas elas não percebem muitas das vezes que aquilo é assédio. Ou das poucas pessoas que têm conhecimento, que sabem que aquilo é um assédio, a primeira atitude que tomam é denunciar isto a nível da escola. E a escola o que é que faz? Vai instaurar o processo disciplinar, que depois vai culminar com o afastamento ou transferência do professor para uma outra escola. Que lei é esta que se refere ao assédio sexual? Nós não temos uma lei específica que trata do assédio, mas o nosso Código Penal prevê este tipo de crime, de assédio sexual, no seu artigo 205, que tem a ver com o fato de alguém abusar do poder que lhe é conferido por ocupar um determinado cargo e constranger sexualmente alguém. Então, a pessoa pode mandar mensagens, pode fazer chamadas com teor mesmo sexual. E muitas das vezes é difícil provar este Muito tipo de difícil. violência, porque se não são mensagens, são chamadas ou até conversas assim diretas. E o que acontece? Quando estes casos vão ao Ministério Público, o que acontece é que esses casos são arquivados, porque as provas não são contundentes ou não têm provas. Mesmo a vítima sabendo que realmente sofreu este assédio, mas porque não tem provas cabais, o processo acaba caindo. E também porque há esta confusão das gravações não serem permitidas, porque eu não posso pedir ao assediador e dizer, pode pedir a ele, posso te gravar, porque eu depois vou usar aquilo. Então há esta confusão por causa das provas que nós temos, ou que muitas das vezes são os meios que nós podemos usar para provar que realmente houve assédio. Vamos, se calhar, contar com a ajuda de algumas testemunhas, muitas das vezes que são colegas que também têm medo de sofrer represálias por nos ajudarem ou testemunharem que realmente presenciaram um ato do gênero vindo do professor. Professor Mário, estamos aqui a falar de 2 anos, estamos aqui a falar também de provas que muitas das vezes elas não são aceitas como provas porque não houve aquela autorização. Ah, estes 2 anos, na sua opinião, para uma situação que nós estamos a falar todos os dias, que corta sonhos, corta asas de muitas crianças, na sua opinião, é justa essa pena de 2 anos? Eu sei que é um professor engajado nesta luta, neste combate ao assédio sexual. Então, Bom, qual como sabe, a sua pergunta, se ela for, portanto, contrária à lei, naturalmente pode até ser infeliz. Nós estamos a Até poderia conversar. ser muito mais, não é? Mediante o cometimento deste crime, mas porque a lei assim o estabelece. Portanto, as pessoas acabam tendo, portanto, esta moldura penal de 2 anos. Porque se o legislador fosse um pouco mais severo, eu acho que traria uma boa... Mais resultados. Exatamente. Estamos a exatamente. dizer que quando nós não vemos responsabilização, e uma frase creio que os nossos panelistas já ouviram na rua, eu não vou denunciar, não vai mudar nada. Sim, porque o que está em causa aqui é o medo. Se uma aluna é vítima de assédio sexual do seu professor, realmente, para denunciar este ato, começa a ter receio sobre o seu aproveitamento pedagógico. Só de lembrar também que estamos na presença de uma criança. Exato. Então, se uma aluna é ameaçada de não passar a classe, porque o intuito é passar a classe. Agora, começa a pensar, se eu denunciar este professor, naturalmente eu vou permanecer aqui nessa escola e sem poder, portanto, transitar de classe. Então, a aluna acaba sofrendo e só nós vamos ver pelas suas próprias consequências deste sofrimento. E depois, mais tarde, vai-se ver que a aluna até poderá acabar por abandonar a escola. Que é uma das graves Sim, consequências desse assédio exatamente. sexual. E muitas das vezes a sociedade indaga-se, mas o que aconteceu com esta menina? Estudava tão bem, mas ela começa a ver, não, se eu voltar à escola, vou sofrer
as mesmas consequências. Então vale mais eu abandonar e fica, portanto, em casa. Professor Eurídice, a nossa conversa está interessante, mas vamos fazer uma breve pausa, voltamos já. Asas para voar, temos asas para voar, temos asas para voar. Asas para voar, temos asas para voar, temos asas para voar. De volta ao nosso espaço de conversa. Na primeira parte conversávamos sobre os processos todos. Quando responsabilização, quando o professor é trocado de uma escola para outra, percebemos na primeira parte que isso é uma questão administrativa a nível da escola. Falamos também da questão das provas, em que muitas das vezes esses alunos são pedidos e que têm que apresentar para o processo correr fora da escola. E agora vamos conversar um bocadinho, e o que eu queria saber, vou começar consigo, Eurídice. Mais ou menos quanto tempo leva, assim é que é todo este processo, vamos supor, desde que a denúncia sai da escola, vou assim dizer, até ter um desfecho, um veredito, uma responsabilização, seja lá de que tipo for. A nível da escola, sei que existe um processo disciplinar, que o professor depois vai ser investigado, vai-se apurar a veracidade das informações ou da denúncia que tiver sido feita e tudo mais, que depois vai ter uma decisão. Agora, a nível legal, tem a denúncia. A pessoa vai fazer a denúncia na esquadra ou na procuradoria. Depois tem aquela fase também para se apurar ou para se verificar se estão lá, se existem lá ou estão constituídos todos os elementos deste tipo legal de crime. Há condições para este processo avançar ao tribunal ou não. Não havendo condições ou não havendo provas, este processo é arquivado pelo Ministério Público, porque aquele que alega um direito tem que provar. Não basta só... E durante todo este processo, existe algum custo que as famílias têm de pagar? Vamos supor que é a família de um denunciante, né, de alguém que é vítima. Há custos envolvidos? Como é que acontece? Para se constituírem assistente, neste caso, e ser auxiliar, o assistente é auxiliar do Ministério Público. Existe uma taxa, não posso aqui precisar em termos de números, mas existe uma pequena taxa que se paga, que é para se constituir como assistente. E muitas das vezes as vítimas têm reclamado por isso, porque eu sou vítima, preciso que um direito meu seja reposto e tenho que ainda correr atrás, para além do tempo, tem ainda que pagar esta taxa para eu poder me constituir como assistente ou ter lá um advogado a acompanhar este processo. Professor Mário, já ajudou a dar algum segmento desse tipo de casos? Sim, os casos são tantos. Eu acompanhei alguns casos, inclusive de um professor, tinha muita influência, dava disciplina de português e foi, portanto, acusado de assédio sexual, porque ele fazia este negócio, sobretudo quando fosse já o final do ano, vendo o aproveitamento pedagógico dos alunos. Então, aqueles que se apresentassem fracas eram vítimas. Então, em troca disso, cobrava de forma indireta, portanto, essa compensação. Então, o que estranhou de facto é que o professor marcava os seus encontros com alunas na pensão. Então, isso chamou, portanto, atenção. Mas por que o professor? Primeiro, porque não vive na pensão. E chama a aluna para uma pensão. É para fazer o quê? Então, fomos ver que, afinal de contas, havia, portanto, esta intenção. Não só com aquela aluna, mas havia muitas outras alunas. Uhum. Quer dizer, ficou claro que o professor tinha este comportamento. E é verdade que houve barreiras para que não tomássemos... Isso a nível da escola? A nível da escola. Houve barreiras para que nós não dessemos o parecer de expulsão. Só para terminarmos, o que aconteceu com esse professor? Ele foi expulso? Foi expulso. Obrigado, professor.
Bem, nós agora vamos acompanhar uma pequena nota de reportagem e voltamos já. As denúncias dos casos de assédio sexual nas escolas continuam fracas. Entre as razões disso está a ausência de responsabilizações. Afinal, como é a questão da responsabilização? De acordo com o fluxograma do Mecanismo Multissetorial para a Prevenção, Denúncia, Encaminhamento e Resposta à Violência contra Crianças nas Escolas, incluindo assistências às vítimas, existem 2 caminhos: responsabilização administrativa e criminal. Administrativamente, é instaurado um processo disciplinar que pode culminar com a expulsão do aparelho do Estado. Quem assim pode decidir é o Tribunal Administrativo. Por outro lado, é instaurado um processo crime contra o acusado e este pode terminar na prisão. E por falar em prisão e crimes, como é que estamos em termos de leis? Existem alguns mecanismos institucionais criados para prevenir o abuso e assédio sexual no contexto escolar, nomeadamente a Constituição da República de Moçambique, o Código Penal, Lei nº 24/2019, Lei nº 18/2018, de 28 de dezembro, Lei de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras, Diploma Ministerial nº 36/2019, de 17 de abril, o Estatuto e Código de Conduta Profissional dos Professores, Lei de Proteção às Crianças de 2008, Lei nº 15/2012, Lei da Proteção das Vítimas, Denunciantes e Testemunhas. A utilização efetiva destes elementos pode ajudar a combater o assédio sexual nas escolas, na família, no trabalho e em todos os lugares. De volta ao nosso espaço de conversa, depois de termos acompanhado esta reportagem que retrata um bocadinho sobre o que acontece um pouco por todo o país, né? A situação do assédio sexual e responsabilização. Professor Mário, nós terminamos consigo e eu vou começar consigo de novo. Professor, como um professor engajado no combate ao assédio sexual nas escolas, como é que tem sido? Nós sabemos que existe esse protecionismo todo na escola, afinal de contas são seus colegas. Como é que o professor é visto ao entregar, vou assim dizer, os seus colegas? Sabe, o que estraga muitas das vezes os processos desta natureza é a influência que o infrator tem com algumas pessoas que estão lá em cima. Porque muitas das vezes pode-se começar com um processo, depois das tantas recebe uma chamada do Ministério, recebe uma chamada da direção das ações sociais da cidade, a dizer, olha, vejam bem qual é, portanto, o parecer que vocês podem, portanto, emitir, porque este é um professor que foi muito exemplo, passou por muitas escolas e nunca teve, portanto, esses problemas. Isso às vezes é porque, desculpa, é porque é filho de não sei quem. Exato. Então, isto é o que estraga muitas das vezes que as penas não sejam severas. É isso que nós precisamos começar a quebrar. Exatamente. Eu lembro-me, desculpe arriscar, eu lembro-me, portanto, de um processo que nós desencadeamos. Mas, estranhamente, recebi uma chamada de um diretor lá em cima. Francamente, a pedir que suavizássemos, portanto, o tratamento que estão a dar ao caso. Porque, quer dizer, sinceramente, é o que muitas das vezes estraga. Não é? Porque a pessoa fica enfraquecida
E começa, portanto, a ver que, epa, se eu não for, portanto, favorável a este infrator, eu é que vou correr o risco de ser transferido, ser, portanto, expulso. Então, a tendência é exatamente seguir a vontade do chefe lá em cima, para que realmente o infrator continue, portanto, a perpetuar E este mal nunca acaba na mal. nossa Exatamente, sociedade. exatamente. Euridice, essa sensação de impunidade que algumas pessoas têm em relação a este assunto, o que é que nós podemos fazer para pressionar toda uma sociedade que este assunto é um assunto grave e merece a atenção de todos? Primeiro é preciso que haja uma divulgação massiva dos mecanismos de denúncia, porque as pessoas até podem saber que existe assédio, mas não sabem como denunciar. Então é preciso que haja uma massificação destas campanhas ou destes mecanismos de denúncia. Não vamos só transferir um professor de uma escola para outra, porque este vai continuar a perpetrar este tipo de situações. É preciso que olhemos para este professor como um violador, como alguém que descumpriu uma norma. Se descumpriu uma norma, tem que ser sancionado por isto, independentemente de ser filho de não sei quem, ser um diretor, ser um professor exemplar. Tem que ser sancionado. A lei é feita para todos e deve ser cumprida por todos. Então, precisamos, mais uma vez, massificar as nossas campanhas de sensibilização nas escolas, porque temos muitas raparigas a desistir e nós não sabemos os motivos, mas se entrarmos mais a fundo, vamos perceber que há uma situação lá de assédio que acabou afastando esta menina da escola. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, Euridice, por esta conversa que foi muito, mas muito enriquecedora. Alguma nota antes de fecharmos? Não, se calhar apelar às meninas, às raparigas a denunciarem qualquer situação de assédio, qualquer situação que tenha a ver com constrangimento sexual vinda por parte de um professor, que elas denunciem, que não tenham vergonha, que não tenham receio, que não tenham medo de represálias. Assédio é crime, está previsto no nosso Código Penal. E vamos denunciar. Bem, ouvimos aqui que um dos primeiros caminhos é a denúncia, mas também pai encarregado de educação, amigo, amiga. Se tem alguém que sofre assédio ao seu lado, procure se informar melhor sobre os mecanismos de denúncia. Pode sempre ligar para a linha Fala Criança, que é grátis, pelo número 116. Pode conversar também com os seus pais encarregados de educação. Pai, vamos criar um ambiente em que haja diálogo, porque isso facilita a denúncia. Vamos criar também um ambiente em que nós conversamos sobre o assédio em casa, sem culpabilizar, para quando essas situações vierem, estes meninos, estas meninas saibam identificar e conversar abertamente com os seus pais. Vamos correr atrás desses casos, como disse o professor Mário, existe o IPAGE, existe também o Conselho de Escola e muitos outros mecanismos que podemos dar. Podemos ter acompanhamento assim que é destes casos, mas não fiquemos de braços cruzados. Esta é uma luta de todos nós, é um assunto de todos nós e é grave. Nós ficamos por aqui, até a próxima edição. Temos asas para voar, temos asas para